Bom dia, excelente segunda-feira, uma semana muito abençoada para vocês. E hoje começamos a nossa semana falando sobre capacitação. O que um líder tem que ter ou tem que desenvolver para ser um líder em que as pessoas se espelham, seguem, realmente querem fazer parte da equipe desse líder. E hoje nós vamos tratar a nossa primeira aula, que é inteligência emocional versus inteligência racional. Por que nós vamos tratar sobre isso? Porque não é de agora que nós temos estudos onde falam e comprovam que a inteligência emocional está ligada diretamente à sua capacidade de se autogestar e assim deixar sua inteligência racional, ou seja, o seu lado racional, tomar decisões mais assertivas. Daniel Goleman, que é um grande estudioso americano, ele fez muitos estudos comprovando isso, trazendo dados de pessoas que têm um QI altíssimo, que fizeram Harvard, por exemplo, mas que depois de formados, por não saberem lidar muito bem com a inteligência emocional, acabam não atingindo grandes cargos de liderança, ou até mesmo nem chegam lá. Então é para isso que hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências baseado nisso tudo. Alguma vez você já pediu um trabalho para um liderado em que o trabalho não veio no prazo certo, nem com a qualidade correta? Isso já aconteceu muito comigo, principalmente no meu início. Porque o que acontece? Nós pensamos que as pessoas são como nós. No meu início de liderança, eu imaginava que as pessoas tinham os mesmos comportamentos e pensamentos que eu mesmo tinha. Por exemplo, eu já era uma pessoa, na verdade, desde a época que eu fazia estágio, eu já era uma pessoa em que, se o meu líder passava uma tarefa para mim, em que ele não ia acompanhar o tempo todo porque ele já confiava em mim, eu fazia de tudo para entregar o melhor trabalho e no prazo certo. E eu achava que as pessoas também eram assim. E desde a minha época de estágio, se eu precisasse ficar até mais tarde, ou até mesmo ir trabalhar no final de semana só para eu entregar o que eu havia prometido, ou seja, eu estava comprometida com a tarefa, eu ia sem o menor problema. E ia feliz, porque no meu pensamento era uma oportunidade que eu estava ganhando, uma oportunidade de demonstrar o meu trabalho, uma oportunidade em que as pessoas estavam dizendo assim para mim: olha, eu confio no que você faz, eu confio em você, então toma aqui a tarefa, é tua, eu considero entregue. Então eu achava que as pessoas também pensavam assim. E no começo eu sofri, porque e os meus liderados sofreram junto comigo, coitados, porque eu não tinha essa noção, essa expertise, e aí eu tratava eles como eu era tratada, só que éramos padrões diferentes. E aí muitas vezes acontecia de a data atrasar, ou de, na hora que eu receber, não receber completa, ou não estar na qualidade, no padrão que era para ser entregue. E aí complicava um pouco a minha vida como líder, porque sempre que um líder pede uma tarefa, é para que ela faça parte de outra tarefa. Dificilmente você vai pedir uma coisa que você não vai usar, né? Então, seja você dono de empresa ou até mesmo um líder, você está guardando aquela tarefa para alguém, não é assim mesmo? Vocês estão se identificando com o que eu estou falando? Comenta aí nos comentários. E aí o que acontecia? Eu acabava me estressando, né? Muitas vezes acabava explodindo. E aí eu comecei a entender que o problema era comigo. Eu que tinha que identificar como que as pessoas agiam para poder tirar o melhor delas. É isso que Daniel Goleman traz no livro em que ele escreveu sobre isso, sobre inteligência emocional. Você, quando controla a sua inteligência emocional, ou seja, você treina para isso, você eleva o seu quociente emocional para que você possa tirar o melhor de você e o melhor das pessoas com quem você está se comunicando, seja seu cliente, seu fornecedor ou seu liderado. E aí eu comecei a aplicar esses conceitos de uma maneira até empírica,
porque naquela época eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu comecei a entender que não adianta, às vezes, eu apertar a pessoa, pressioná-la, ou até mesmo ter uma conversa dura. Tinha mais facilidade, mais resultado quando eu me colocava no lugar da pessoa, eu olhava pela dificuldade que ela estava tendo, ou até mesmo pelo modo de pensar que ela tinha. Muitas vezes nós vamos contratar pessoas que não estão dispostas a trabalhar a hora extra, final de semana. Mas se aquela pessoa se enquadra no perfil que você quer e você não tem uma empresa que necessita que ela trabalhe hora extra, ok, você tem que trabalhar daí isso com você e aí por checkpoints, enfim. Papel e caneta na mão, vamos passar então alguns pontos que você tem que colocar para que você possa liderar de uma maneira mais eficaz, com menos desgaste. Então, a primeira, aconteceu alguma coisa assim? Primeiro, menos emoção. Escreve aí, menos emoção, ou seja, você tem que controlar as suas emoções. Controlando as suas emoções, segundo ponto, você vai pensar na situação como um todo. O que aconteceu, quem está envolvido, por que aconteceu, se atrasou, não atrasou, se não teve qualidade. E aí você vai começar a pensar se o problema está no seu processo, se o problema está no treinamento, se o problema está nas pessoas que acabaram aparecendo no meio do caminho, porque sempre é de pessoas para pessoas, você vai perceber isso. E aí você vai fazer uma análise geral, rapidamente, de toda a situação. Terceiro ponto, você vai pensar, simular a conversa que você vai ter que ter com essa pessoa. E simular em todos os detalhes. Se você pergunta para ela sobre ela, se ela teve um problema na família dela, se ela realmente teve, como que você vai reagir na conversa? Como que você vai continuar essa conversa? Ah, ela não está tendo um problema pessoal? O que foi então que ela poderia ter tido? Foi um problema de falta de entendimento na comunicação e acontece muito. Então, se foi uma falta de entendimento na comunicação, como que você vai falar para ela que você é acessível para que ela possa, na dúvida, sempre te perguntar, não esperar para a última hora, que você é uma pessoa que está lá para ajudá-la? Se foi um problema no treinamento, é algo que ela fez o treinamento, mas não ficou claro, ótimo, vamos repassar esse treinamento. E assim por diante, você vai pensando em todos os detalhes, se é uma questão de processo ou se foi alguma outra situação. E aí você já pensa, mentaliza essa conversa para que saia mais racionalmente possível e menos emotivamente, tá bom? E aí, depois de ter feito esses três pontos de análise, você vai realmente tomar as suas decisões. E se você vê que não fica claro a conversa, você precisa consultar outras pessoas, não tem importância, consulte outras pessoas para entender o que realmente está acontecendo com aquela pessoa, se às vezes ela tem dificuldade de comunicação com outras pessoas. Porque tudo isso aqui que eu estou passando para você já aconteceu comigo. Já houve situações que a pessoa não entregou porque ela estava com um problema pessoal. Já houve situações que ela não entregou porque ela não entendeu que tinha sido pedido e ficou com vergonha de repassar. Já houve situações em que ela fez o treinamento, mas não entendeu 100%. Então o trabalho não vai sair 100%. E também nesses momentos, às vezes as pessoas têm vergonha de dizer que não entendeu. Então assim, você vai trabalhando todas essas dificuldades. Mas, Gi, e se eu passar por tudo isso e os problemas continuarem acontecendo? Aí você tem que realmente analisar friamente, sem emoção, se a questão é se a pessoa está ou não está na vaga certa. Por que vaga certa? Porque não existe pessoa errada. Uma coisa que eu aprendi, principalmente depois estudando muito o comportamento das pessoas, entendendo como elas pensam, entendendo valores, tipos psicológicos, entendendo a teoria diz que muito mais, foi que as pessoas são certas. Às vezes, a vaga em que ela está errada. E pode ser que a vaga que ela deveria estar, você não tenha na sua empresa. E se isso acontecer, você tem que permitir que ela vá ser feliz em outro lugar. Porque quantas histórias nós não escutamos por aí
de pessoas que estavam infelizes onde estavam trabalhando, não estavam sendo reconhecidas, e depois que elas saíram dessa empresa, não porque elas pediram para sair porque não tiveram coragem, elas puderam realmente se encontrar e muitas vezes abrir o negócio próprio e crescer muito. Então, são coisas que nós, como líderes, temos que realmente saber. Mas o primeiro deles é esse: ter o nosso controle emocional para não explodirmos, para realmente saber analisar a situação, conversar com as pessoas e ajudá-las. Nós, como de ajudar essas pessoas. Então, comente aí se isso está fazendo sentido para você, se você já passou por uma situação assim, que a nossa intenção é trazer para você conteúdos que sejam rápidos e práticos, um bate-papo, uma troca de experiência que você vai poder aplicar no seu dia a dia. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Reflita sobre esse ponto. E se você tem outros pontos, comente aí, que nós iremos acompanhar tudo que você também está interagindo conosco para que as próximas aulas possamos te atender melhor ainda. Se você gostou, deixa um like, compartilha e comente aí. Até a próxima aula, amanhã às 7h27 da manhã.